Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico dos 27 livros do Novo Testamento. E agora nós vamos entrar no 22º livro, que é a segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, que se encontra entre as epístolas gerais ou universais. As epístolas gerais e universais levam o nome do autor, são elas Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Essas 7 cartas são consideradas epístolas universais. Tiago dá ênfase na fé, Pedro dá ênfase na esperança da glória, ser paciente nas aflições, e João dá ênfase no amor. Então, fé, esperança e amor, as 3 virtudes cristãs, nós vamos encontrar nessas epístolas. 2 Pedro é uma epístola que combate os falsos mestres, que serão julgados por Deus. Pedro motiva seus leitores a viver uma vida irrepreensível, enquanto aguarda o dia da vinda do Senhor, que certamente virá. É uma carta bem curta, tem apenas 3 capítulos, 2 Pedro. Então nós vamos encontrar nessa epístola breve esses ensinos. Combate aos falsos mestres, serão julgados por Deus. Pedro motiva seus leitores a viver uma vida irrepreensível, enquanto aguarda o dia da vinda que o Senhor certamente virá. 2 Pedro é o 22º livro dos 27 do Novo Testamento, é o 22º na ordem canônica, e a segunda carta não menciona nem o local de origem, nem a quem foi escrito. Na primeira carta menciona a Babilônia, que muitos interpretam como Roma, mas a segunda carta não menciona o local de origem, muito menos a quem foi escrita. Os estudiosos têm sérias dúvidas quanto à autoria de Pedro. A crítica textual ou crítica redacional critica se Pedro realmente escreveu. Elas certamente diferem muito a 1 Pedro quanto à linguagem e o assunto tratado. Alguns estudiosos também apontam para anacronismo e acreditam que o autor tomou emprestado alguns versos da epístola de Judas. Há uma comparação muito grande entre a epístola de Judas e 2 Pedro. Talvez o autor, possivelmente discípulo do apóstolo, deu o nome de Pedro à carta, porque ele era a fonte mais importante do material que nela são incluído. Contudo, não há provas conclusivas quanto a isso. Uma tradição antiga e o cuidado tomado pelos concílios da igreja antiga, no sentido de eliminar documentos considerados falsificações, pesam a favor de Pedro como autor. Ele foi aceito nos concílios como Pedro como autor. Apesar das diferenças, as epístolas também têm muito em comum em 2 Pedro 1, 12 a 18, que fala da proximidade da morte de Pedro e da transfiguração de Cristo. Se aproxima de 1 Pedro em gramática, em estilo e em vocabulário. A Michel Green alista várias outras alusões à vida de Jesus e de Pedro. A profecia da morte de Pedro, conforme João capítulo 21, verso 21 a 23, de acordo com 2 Pedro, capítulo 1, verso 14. A negação de Jesus, em 2 Pedro 2, 1. E o último estado, pior que o primeiro, que tem a ver com Mateus 12, 45 e 2 Pedro 2, 20. O dia do Senhor virá como ladrão, o que assemelha
em Mateus 24, verso 43, com 2 Pedro 3,10. A carta aborda a questão das falsas doutrinas, que era um problema frequente nas igrejas, opondo-se a elas o tema principal do autor e o conhecimento verdadeiro. Ela volta a enfatizar a certeza da vinda de Cristo para juízo e resgate, mostrando o que significa que temos a vida cristã. Se nós compararmos 2 Pedro e Judas, 15 dos 25 versos de Judas aparecem também em 2 Pedro, alguns completos, outros parcialmente. E as duas epístolas têm muitas ideias comuns, 2 Pedro e Judas. Isso significa que elas foram escritas, pode significar que foram escritas pelo mesmo autor, ou que um baseou-se no outro, ou que ambos se basearam numa fonte comum. Como é amplamente aceito, na sua primeira epístola, Pedro se baseou num sermão usado no batismo. É possível que tenha usado material existente ao escrever a sua segunda epístola. 2 Pedro, assim, torna-se uma epístola bem interessante de nós estudá-las. Quanto à autoria, voltando no problema da autoria, a epístola é especificamente declarada como obra de Pedro. Aliás, diz no capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, menciona o nome dele original, Simão, e o nome dele, Pedro, que foi alterado por Cristo Jesus. O escritor declara estar presente na transfiguração de Cristo, conforme 2 Pedro 1, 16 a 18. E nós sabemos que Pedro esteve com Jesus no Monte da Transfiguração e ter sido avisada por Cristo a respeito da sua morte iminente, conforme 2 Pedro 1,14. Isso significa que a carta é um escrito genuíno de Pedro. Embora a aceitação dessa epístola como parte do cânon do Novo Testamento fosse lenta, a igreja primitiva reconhecia como uma carta genuína de Pedro e no decurso dos séculos tem sido reverenciada como parte das Escrituras Sagradas. Alguns críticos modernos a consideram como uma obra pseudômica, escrita no fim do século II. Seria aproximadamente 100 anos após a morte de Pedro, por um desconhecido que assumiu a identidade dele. Para a mentalidade mediana, isso não passaria de simples e descarada falsificação, um delito contra a lei civil e moral e contra a decência comum. Os críticos, entretanto, insistem repetidas vezes que assumir falsamente o nome alheio em nada contraria a ética. Porém, nós cremos e os concílios aceitaram como 2 Pedro como uma carta genuína desse. Se 2 Pedro é obscura quanto ao destinatário e quanto à origem, a data pode ter sido bem antes ou bem próximo à morte de Pedro. Pedro prevê que ele morreria em breve, conforme 2 Pedro 1,14. Presumindo que Pedro escreveu 1ª e 2 Pedro, observou que ele destinou a sua segunda epístola aos mesmos leitores, conforme capítulo 3, verso 1. Assim sendo, a carta então seria dirigida aos crentes do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia, conforme 2 Pedro 3:1. Existem poucas informações para chegar a uma data exata, mas parece provável que 2 Pedro foi escrito logo após 1 Pedro, entre a metade e o fim da década de 60, possivelmente entre o ano 67 e 68, pouco antes da morte de Pedro, seria um período de tempo aceitável. O contexto histórico. Enquanto 1 Pedro estimula os cristãos a encararem a perseguição, as aflições e a oposição do mundo, 2 Pedro adverte os cristãos contra os falsos mestres,
dentro da sua própria comunhão, que poderia levá-los à apostasia. A fidelidade à doutrina apostólica é a principal preocupação da carta de 2 Pedro. Nós vemos isso no capítulo 1, verso 12 a 16, capítulo 3, verso 1 a 2, capítulo 3, verso 15 a 16. Os mestres heréticos aparecerão, 2 Pedro 2, 1 e 2. E, na verdade, já estão em cena, de acordo com 2 Pedro 2, 12 a 22. Eles negam o Senhor Jesus, exibem um estilo de vida sensual e estão destinados à destruição, similar na carta de Judas. Eles ridicularizam a ideia da volta do Senhor. Essas características se enquadram na heresia gnóstica, que se desenvolveu mais completamente no segundo século, cujas raízes estavam fixadas no século I. Pedro, evidentemente, tem uma comunidade específica em mente, de acordo com 2 Pedro 3,15. E essa comunidade fora a mesma referida em 1 Pedro 3,1. Entendemos que os destinatários são os mesmos da primeira carta, cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor. O primeiro verso do livro parece sugerir que o autor pretendia que seu escrito tivesse um alcance maior. Ele se dirige aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa. Essa fé igualmente preciosa coloca a carta de uma forma geral. Quanto ao conteúdo, a segunda epístola de Pedro nos fala dois caminhos. O primeiro, apresentado no capítulo 1, que é chamado o caminho da verdade. 2:2 fala do caminho direito, do caminho da justiça, 2:21. Embora essas expressões no capítulo 2 é do início da carta que o autor fala sobre o procedimento cristão, o outro caminho que Pedro menciona é o dos falsos mestres, que é apresentado no capítulo 2 e é chamado caminho de Balaão. Então, de um lado nós temos o caminho da verdade, o caminho direito, o caminho da justiça, do outro lado o caminho de Balaão. É interessante também notarmos que ao falar do caminho de Balaão, Pedro não está se referindo àqueles que nunca conheceram o Senhor, mas ele fala de pessoas que foram resgatados, mas desviaram-se das veredas da justiça, como o próprio Balaão, que era um profeta verdadeiro, até que então, pelo seu interesse financeiro, desviou-se da verdade. Em cada um desses caminhos, temos ponto de partida, modo de caminhar e ponto de chegada, conforme fica evidente na epístola. O capítulo 1 está falando da trajetória cristã. O ponto de partida está em 1:4 e trata-se da conversão. Quem se converte não pode achar que já tem tudo que Deus pode oferecer. A partir do verso 5, o autor apresenta uma lista de qualidades ou capacidades que devem ser alcançadas pelo cristão para que ele não fique ocioso. Essas qualidades são mutuamente dependentes e complementares, uma vai complementando a outra. Pedro, dessa forma, está propondo um plano de crescimento ao qual deve ser o alvo de todo cristão. Pedro também termina a carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, 2 Pedro 3,18. E é desse modo que a natureza divina vai se desenvolver em nós. A fé sem conhecimento pode resultar em fanatismo e heresia. O conhecimento sem fé pode resultar em intelectualismo ou no legalismo. Quando Tiago e João quiseram pedir fogo do céu para destruir os samaritanos, eles demonstraram que tinham conhecimento e muita fé, mas nenhum amor ao próximo, nenhuma bondade, nenhuma paciência, nenhum domínio próprio. Felizmente, Jesus impediu aquela tragédia e mais tarde aqueles discípulos aprenderam a amar.
Se Pedro estava exortando os irmãos a fazerem parte no que diz respeito ao crescimento espiritual, é porque eles poderiam, depois de tudo que Deus fez, ter cruzado os braços e parado no meio da estrada. Nesse caso, o resultado seria a visão curta ou mesmo cegueira espiritual, o esquecimento das primeiras experiências com Deus e o tropeço que poderia levar à queda. No capítulo 2, o autor muda para um assunto extremamente oposto, que estava sendo tratado até então. Seu conteúdo é muito semelhante à epístola de Judas. Enquanto no capítulo 1, Pedro fala a respeito dos cristãos fiéis, agora, no capítulo 2, ele passa a se referir aos falsos mestres. Seu caráter, suas obras e o consequente castigo. Esses são os que andam pelo caminho de Balaão. Sabendo da sua morte iminente, o autor está preocupado com aqueles que talvez sucederão e aos demais apóstolos na liderança da igreja. Os falsos mestres, de acordo com Pedro, foram resgatados, mas desviaram-se. Contudo, continuam dentro da igreja e estão na liderança e muitos os estão seguindo. Seu interesse primordial é o dinheiro, assim como Balaão. São comparados a anjos caídos, aos contemporâneos de Noé e aos habitantes de Sodoma e Gomorra. O ponto de partida desse caminho é o mesmo daqueles mencionados no primeiro capítulo. O seu modo de caminhar é identificado através de seu comportamento. O texto apresenta verbos e adjetivos que nos fazem compreender o caráter desses homens. Os termos usados por Pedro são falsos, dissimulados, hereges, destruidores, negam a Cristo, libertinos, avarentos, mentirosos, fazem comércio de vidas, são carnais, seguem paixões imundas, são rebeldes, atrevidos, obstinados, como animais irracionais, blasfemos, injustos, luxuriosos, enganadores, adúlteros, insaciáveis, malditos, vaidosos, arrogantes, inconstantes, escravos da corrupção. Tudo isso você pode encontrar no capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3, verso 10, verso 12, verso 13, 14, 18, 19, capítulo 3, verso 3. Tais palavras variam um pouco de uma versão bíblica para outra. Apesar de todo esse conteúdo maligno, tais homens apresentam uma aparência positiva. Afinal, são líderes, são mestres e prometem liberdade aos seus seguidores. Capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 19. O aspecto é promissor, mas não produzem nada de positivo. Pedro encerra sua obra com um capítulo escatológico, capítulo 3. Após ter falado sobre os dois caminhos, dois tipos de vida, o apóstolo fala sobre a segunda vinda de Cristo, capítulo 3, verso 4, e novamente traz à tona o tema do juízo, comparado ao dilúvio nos dias de Noé, capítulo 3, verso 7. Pedro adverte que o tempo de Deus é diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3, 8. Lembra o Salmo 90. Sobre a segunda vinda, precisamos de duas atitudes: fé e paciência. A aparente demora de Deus é manifestada na sua misericórdia. Ele está dando tempo para muitos ainda se arrependam e se convertam, 2 Pedro 3, 9. A ênfase teológica. As principais ênfases, 2 Pedro, com seu chamado e crescimento espiritual, sua advertência sobre os falsos ensinos e sua chamada a uma vida santa, sob a certeza da volta do Senhor, são tão pertinentes para a nossa geração como foram para a de Pedro.
Aspectos como esses recomendam para a consciência da Igreja como um livro inspirado. As duas epístolas de Pedro ajudam a Igreja a concentrar em sua resposta à oposição externa, como 1 Pedro, bem como os malfeitores que infiltraram na Igreja em 2 Pedro. Próximo da sua morte, conforme 2 Pedro 1, 13 e 15, o autor se dirige às pessoas a ele confiadas para desafiá-los a uma vida que corresponde ao seu chamado e à eleição da fé em Jesus Cristo. Ele trata da santificação e também da certeza da revelação de Deus em Jesus Cristo, firmando esse assunto no seu testemunho pessoal da transfiguração e da palavra profética dada pelo Espírito de Deus, conforme 2 Pedro 1, 21. Fazendo o esboço do livro. Logo no capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos a saudação. Depois do verso 2, parte B, até o verso 21, o valor do verdadeiro conhecimento. Verso 2 até o verso 4, o poder transformador do verdadeiro conhecimento de Deus. O crescimento progressivo do cristão, verso 5 a 11 do capítulo 1. O apóstolo como testemunha da palavra da verdade. O motivo do apóstolo, verso 12 a 15. O método dele, verso 16 a 21. Ele se mostra como testemunha ocular da palavra profética, versos 16 a 19, e que a inspiração das escrituras proféticas foi produzido pelo Espírito. A condenação dos falsos mestres, capítulo 2, verso 1 a 22, a obra maléfica dos falsos mestres, o juízo de Deus sobre os falsos mestres, alguns sinais dos falsos mestres, verso 10 a 19, os perigos do desvio da verdade, verso 20 a 22. Depois, no capítulo 3, nós temos a certeza da vinda do Senhor, a condenação dos falsos mestres, a negação da sua vinda, a certeza da sua vinda, verso 8 a 10, e vivendo e aguardando a sua vinda, novos céus e nova terra. Pedro termina com a bênção apostólica, nos encorajando antes a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Autor, Pedro, Simão Pedro. Tema, a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. A data, anos 67 ou 68, um pouco antes da morte do apóstolo. Vamos ver as considerações preliminares. Começa na saudação. Simão Pedro identifica-se como o autor da carta, mas adiante ele declara aos seus leitores que esta é sua segunda epístola, 2 Pedro 3:1, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigir a sua primeira epístola, de acordo com 1 Pedro 1:1. Visto que Pedro, assim como Paulo, foi executado por decreto do imperador Nero, que por sua vez morreu em junho do ano 68, é mais provável que Pedro escreveu essa epístola entre os anos 66 a 68, pouco antes do seu martírio em Roma, e ele sente que está próximo à sua partida no capítulo 1, verso 13 a 15 de 2 Pedro. Alguns estudiosos do passado e do presente, ignorando certas notáveis semelhanças entre 1 e 2 Pedro e destacando ao invés disso as diferenças entre elas, supõem que não é Pedro o autor da carta. Essas diferenças, contudo, vocabulário, ênfase e estilo literário, pode ser em decorrência das diferentes circunstâncias de Pedro e de seus leitores nas duas cartas. Primeiro, as circunstâncias originais dos interessados haviam mudado. Antes, ardia o fogo da perseguição movida pela sociedade em derredor. Agora,
eram os ataques que vinham de dentro, através dos falsos mestres, que ameaçavam os fundamentos da igreja, a verdade e a santidade. Segundo, as circunstâncias de Pedro também eram outras. Enquanto na primeira carta ele contou com a cooperação eficiente de Silvano para escrever, em 1 Pedro 5,12, parece que agora, nesse último, na segunda carta, não estava disponível a ser escrito para a segunda epístola. Talvez Pedro tenha empregado o seu próprio grego galileu, que era singelo, ou serviu-se de um escriba que era menos hábil do que Silvano. Daí a diferença no estilo literário das duas cartas. Propósito: Pedro escreveu, primeiro, para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo. Segundo, para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos mestres e falsos profetas que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo assim a verdade bíblica. Pedro resume o propósito do livro em 2 Pedro 3, 17 a 18, onde exorta os crentes verdadeiros a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos, 2 Pedro 3, 17, e a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3, 18. Vamos ver uma visão panorâmica. Esta breve epístola solenemente instrui os crentes a tomarem posse da vida, da piedade, mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. O primeiro capítulo acentua a importância do crescimento cristão. Tendo começado pela fé, o crente deve buscar diligentemente a excelência moral, o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que é o amor altruísta, que levam a uma fé madura e ao verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus, de acordo com 2 Pedro 1, 3 a 11. O capítulo seguinte, que é o capítulo 2, adverte solenemente contra os falsos profetas e mestres que surgem dentro das igrejas. Pedro os denuncia como anarquistas e perniciosos, capítulo 2, verso 1, verso 3, 3:17, que comprazem concupiscências da carne, capítulo 2, verso 2, verso 7, 10, 13, 14, 18, 19. São cobiçosos, capítulo 2, verso 3, 14 e 15. Arrogantes, 2:18. Obstinados, 2:10. Que desprezem a autoridade, 2:10 a 12. Pedro procura resguardar os verdadeiros crentes contra as heresias destrutivas, de acordo com 2 Pedro 2:1. Ponto a ser descoberto seus motivos e condutas malignas. No capítulo 3, Pedro refuta o ceticismo desses mestres no tocante à vinda do Senhor, capítulo 3, versos 3 e 4, assim como a geração dos dias de Noé, enganada, zombava da ideia do juízo de Deus, da parte de Deus através de um grande dilúvio. Esses outros zombadores estão igualmente cegos quanto a promessas da volta de Cristo, mas com a mesma certeza manifesta no julgamento pelo dilúvio, capítulo 3, versos 5 e 6. Cristo voltará e desintegrará a presente terra através do fogo, capítulo 3, versos 7 a 12. E criará uma nova ordem, novos céus, nova terra, sobre a justiça, capítulo 3, verso 13. Tendo em vista esse fato, os crentes devem viver vidas santas e piedosas na presente era, capítulo 3, verso 11 a 14. Vamos ver as características especiais. Essa carta
2 Pedro tem 4 características especiais. Primeiro, ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia no tocante à inspiração e à fidedignidade e autoridade das Sagradas Escrituras, de acordo com 2 Pedro 1, 19 a 21. Segundo, 2 Pedro 2, a epístola de Judas tem semelhanças notáveis na incriminação dos falsos mestres. Talvez Judas, enfrentando uma data posterior, o mesmo problema dos falsos mestres, empregou trechos dos ensinos inspirados de Pedro para transmitir a mesma lição. Nós podemos depois ver isso na epístola de Judas. Terceiro, o capítulo 3 é um dos grandes capítulos do Novo Testamento sobre a segunda vinda de Cristo e o fato de Cristo ainda não ter voltado, de acordo com o capítulo 3, verso 9. Quarto e último ponto, Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como escrituras e menciona juntamente com as outras escrituras. E isso é bastante interessante. Muito bem, terminamos aqui a apresentação das cartas de 2 Pedro. Vamos agora estudar essa carta com afinco, capítulo por capítulo e verso por verso. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Assista o comentário do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 de 2 Pedro. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém.